Paris, 14 de julho de 1789. Uma manhã que prometia ser apenas mais uma sob o peso da fome e da injustiça, mas que entraria para a história como o dia em que o povo decidiu dizer basta. A cidade despertava inquieta. Nas ruas, o ar estava carregado não só com a poeira do verão, mas com uma tensão palpável. O povo francês, o chamado Terceiro Estado, estava cansado dos impostos esmagadores que pagavam enquanto a nobreza e o clero viviam uma vida de luxo e privilégios, cansado da fome que roía os estômagos de suas famílias e, acima de tudo, cansado da indiferença de um rei, Luís XVI, que parecia viver em outro mundo lá no seu palácio dourado em Versalhes. A França do antigo regime era uma sociedade profundamente desigual, uma pirâmide onde uma pequena elite no topo esmagava a grande maioria na base. Enquanto os nobres caçavam em suas vastas propriedades e o alto clero contava suas riquezas, o cidadão comum lutava para conseguir um pedaço de pão. O preço dos alimentos estava nas alturas e os salários, quando existiam, mal davam para sobreviver. A frustração acumulava-se há anos como uma represa prestes a romper. E para piorar, corriam boatos pelas ruas de Paris. Diziam que o rei estava reunindo tropas nos arredores da cidade. O objetivo? Sufocar qualquer sinal de rebelião, calar a voz do povo que ousava pedir por mudanças. O medo se misturava à raiva, criando um coquetel explosivo. A população sentia que, se não agisse, seria esmagada. No coração de Paris, erguia-se uma fortaleza sombria e imponente. A Bastilha, construída na Idade Média para defender a cidade, ela havia se transformado em uma prisão de Estado. Mas a Bastilha era muito mais do que apenas uma prisão. Era o símbolo máximo do poder absoluto e arbitrário do rei. Era para lá que iam os inimigos do regime, muitas vezes sem julgamento, por meio das famosas lettres de cash, cartas assinadas pelo monarca que podiam aprisionar qualquer um por tempo indeterminado. Naquele 14 de julho, a Bastilha abrigava apenas 7 prisioneiros, mas isso não importava. O que importava era o que ela representava. Para cada parisiense que passava por suas muralhas, a Bastilha era um lembrete diário da opressão, da falta de liberdade e da tirania de um sistema que os tratava como súditos e não como cidadãos. Derrubar a Bastilha seria como derrubar a própria monarquia. A manhã avançava e a agitação nas ruas crescia. Homens e mulheres, artesãos, lojistas, trabalhadores, todos se reuniam em grupos, armados com o que encontravam pela frente: foices, machados, paus e algumas poucas armas de fogo conseguidas em outros locais. Eles formaram uma multidão determinada. O objetivo inicial era prático. Eles precisavam de pólvora para se defender. E o maior depósito de pólvora da cidade estava guardado justamente lá, dentro da Bastilha. A multidão marchou em direção à fortaleza. A atmosfera era elétrica. O som de milhares de pés batendo nas ruas de paralelepípedos ecoava como um trovão anunciando a tempestade que estava por vir. Eles não estavam apenas buscando armas, estavam buscando dignidade. Ao chegarem aos portões da Bastilha, a multidão encontrou resistência. O comandante da fortaleza, o Marquês de Launay, tinha sob seu comando um pequeno contingente de soldados, a maioria veteranos e mercenários suíços. Começou um tenso impasse. Representantes do povo tentaram negociar a rendição da fortaleza e a entrega da pólvora, mas de Launay recusou-se. As horas passavam, a tensão aumentava e a paciência da multidão se esgotava. Gritos de entreguem a Bastilha ecoavam pelas ruas. De repente, sem um comando claro, a violência explodiu. Tiros foram disparados de cima das muralhas.
atingindo a multidão lá embaixo. A resposta foi imediata e furiosa. O que era um protesto transformou-se em um cerco, uma batalha campal no coração de Paris. O confronto foi brutal e sangrento. A multidão, apesar de mal armada, era movida por uma coragem desesperada. Eles arrastaram canhões de outros pontos da cidade e começaram a bombardear os portões da fortaleza. Soldados que simpatizavam com a causa popular de Anterance aos rebeldes, trazendo consigo não apenas armas, mas também treinamento militar. A batalha durou horas. Dentro da Bastilha, os defensores estavam em pânico. Ao final da tarde, vendo que a situação era insustentável e temendo um massacre, o Marquês de Launay decidiu se render. Ele baixou a ponte levadiça, acreditando que teria sua vida poupada. Foi um erro de cálculo fatal. A multidão invadiu a fortaleza, tomada por uma fúria incontrolável. De Launay foi arrastado pelas ruas, capturado e morto. Sua cabeça foi espetada na ponta de uma lança e desfilada por Paris como um troféu macabro. A queda da Bastilha foi um evento cataclísmico. As chaves da fortaleza, antes um símbolo do poder do rei, agora estavam nas mãos do povo. Os poucos prisioneiros foram libertados e carregados nos ombros da multidão como heróis. Mas o impacto daquele dia foi muito além da libertação de 7 homens ou da tomada de um edifício. Foi um terremoto político e simbólico. A queda da Bastilha representou a derrota visível e humilhante do poder absoluto. Mostrou que o rei não era invencível, que o regime não era inabalável. Mostrou ao povo que eles tinham poder, que a união deles poderia derrubar muralhas, tanto as de pedra quanto as da opressão. A notícia se espalhou como fogo por toda a França e pela Europa. Foi um choque, um momento que ninguém acreditava ser possível. Nos campos e nas cidades, por toda a França, a tomada da Bastilha acendeu uma faísca de esperança e revolta. Camponeses, burgueses, trabalhadores, todos viram naquele ato a prova de que a mudança era finalmente possível. O evento desencadeou uma onda de revoltas por todo o país. Um período que ficou conhecido como o Grande Medo, onde camponeses atacaram castelos e queimaram registros de dívidas feudais. A Revolução Francesa, que já vinha se formando nas assembleias e nos escritos dos filósofos, agora ganhava as ruas com uma força irresistível. A Bastilha, que por séculos fora um símbolo de tirania, transformou-se da noite para o dia em um marco da luta pela liberdade, um monumento à coragem do povo. Nos meses seguintes, a própria fortaleza seria demolida, pedra por pedra, com seus destroços sendo vendidos como souvenirs da Revolução. Desde então, o 14 de julho é celebrado na França como o Dia da Bastilha, sua festa nacional. É um dia para lembrar não apenas a queda de uma prisão, mas o nascimento de uma nova era. Aquele dia marcou um momento em que o povo francês se levantou contra séculos de opressão, exigindo seus direitos e seu lugar na história. As ideias que impulsionaram aquela multidão em 1789, menos liberdade, igualdade e fraternidade, não ficaram restritas à França. Elas ecoaram pelo mundo, inspirando revoluções e movimentos por direitos civis em todos os continentes. A história da queda da Bastilha nos ensina que, mesmo diante do poder mais opressor, a vontade unida de um povo que anseia por justiça e dignidade pode, de fato, mudar o mundo. Obrigado por assistir a esta viagem pela história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!